Gostaria de passar a palavra para vocês, de saber como que vocês, em cada setor, está conseguindo entender esses formatos e colocando em primeiro lugar o propósito da marca de vocês. E depois, sim, o formato e a mensagem que vocês vão trabalhar em cada um deles. Eu costumo dizer sempre que é isso, que você falou, a inovação não está na tomada nem no Wi-Fi, né? Eu acho que a inovação é pensar shopping center com o mindset de outro negócio. Eu acho que esse é o grande astral. Então, é pensar o shopping center na visão de quem está gerindo um parque. Pensar um shopping center na visão de quem gere uma companhia de viagem, uma agência de excursões. E pensar um shopping center na visão de quem está administrando o WeWork. Então, hoje o shopping virou um lugar para trabalhar, um lugar para estar, sem simplesmente ser expulso porque está sentado na praça de alimentação, ocupando um lugar, né? Então, a gente está pondo tomadas nas mesas para as pessoas ficarem mais tempo. Então, é uma mudança que há algum tempo não se admitia. Como assim a pessoa passar mais do que 1 hora sentada na praça de alimentação? Não, ela hoje passa 4 horas. E a gente tem que se virar porque a gente vai ter que colocar mais cadeira, vai ter que atender mais gente. E aí sim entra o digital, entra a inovação, tanto na forma de atrair, como ativações para atrair as pessoas para o shopping, e que não precisa de nada digital para isso, precisa de criatividade, precisa trazer a rua para dentro do shopping com ações que remetam a isso. É uma das coisas. Quanta gente vai ver música no shopping, a música já existiu, deixou de existir porque todo mundo fazia, agora voltou a existir, no outro formato, teatro é uma das saídas, clínicas médicas, universidades. Então a gente hoje vê dentro de shopping um mix que nunca na vida imaginava estar lá dentro. E acho que o desafio arquitetônico é um desafio grande de investimento, mas que as empresas estão sim acordando para isso, que é o de tirar telhado, de tirar parede, colocar vidro ou simplesmente fazer espaços abertos ao ar livre. Os eventos estão indo para os estacionamentos. Então, aquilo tudo que era enclausurado deixa de ser enclausurado. E sim, a inovação para a gente está no pensar naquele edifício com a cabeça de promover lá dentro alguma coisa que gere esse relacionamento. Porque, para piorar, o shopping center ele não se relaciona com o seu cliente. Ele recebe o cliente, mas ele não sabe o nome do cliente. A gente chama de fantasmas. A gente quer transformar fantasmas em pessoas, né? Que é o cliente do cliente, né? Exatamente. Então, ele não transaciona comigo. Então, você entra lá, eu ainda faço uma campanha de hambúrguer quando você é vegetariano, entendeu? Então, qual é a atratividade que eu vou ter para um público que eu não conheço, simplesmente? Eu só conheço tendências. E tendências não dão nome às pessoas. Então, as redes sociais nos ajudaram a dar espaço, a unificação dos pontos de contato e de base de dados está ajudando nisso, só que a gente está falando de um segmento que tem 25 anos, 30 anos, 40 anos e que foi contratando as coisas isoladamente. Então, a gente tem que primeiro construir uma base muito sólida, principalmente de dados, para incomodar vocês com coisas que sejam relevantes para vocês nos dizerem quem vocês são. Então, é descobrir quem o cara é, descobrir o que ele quer fazer. Então, para mim, mais do que um desafio de comunicação, é um desafio de relacionamento. Tá? Então, hoje o que se faz dentro dos shoppings é isso, é buscar uma forma de se relacionar mais de perto e dar um conteúdo um pouquinho mais apropriado para cada um de vocês. O consumidor ele vai comprar o meu produto se ele tiver comprado na minha causa, se ele tiver comprado na causa da marca, se ele tiver comprado nesse posicionamento de marca. Então, respondendo um pouco a tua pergunta, eu acho que no final a questão dos formatos e dos meios, isso tudo é consequência do que de quem é o nosso consumidor, como ele se comporta, o que ele sente, à luz disso, qual que é o posicionamento de marca e qual que é a mensagem que eu quero transmitir para ele. A partir daí eu vou ter os meus meios, né? Então, assim, eu vou fazer uma comunicação mais online, uma comunicação mais offline, e a partir daí eu vou criar as peças, né? Então, antigamente, a gente começava uma campanha falando das peças, né? Hoje não, as peças elas são consequência de tudo isso que a gente está falando. E sempre tendo o consumidor muito no centro de tudo e de uma forma genuína, né? Não é porque consumidor no centro, a gente acaba falando muito sobre isso, digital, inovação, a gente tem umas palavras que são chave, né, no meio corporativo. Mas eu acho que o nosso desafio como profissional de marketing é justamente a gente encarar o consumidor como um ser humano, né? E não rotulado, tipo, esse é o meu consumidor. Não, quem que é essa
essa pessoa, o que ela sente, como ela se comporta, né? E a partir daí a gente constrói toda a nossa estratégia. E aí, quando a gente fala dessa história do consumidor, o que eu acho que é a chave que eu posso agregar aqui, porque obviamente eu não tenho marca para falar sobre um ponto de vista de marca, é a gente lembrar que tudo que quem tem mais de 30 anos e estudou marketing, né, aprendeu o famoso top-down. Então, você, marca suprema, maravilhosa, você decide uma coisa e você vai colocar isso no mercado e você vai doutrinar, você vai ensinar esse mercado. Ó, isso aqui consome assim, usa assim, faz assim. Tarará. Isso está morrendo rapidamente. A inversão agora o consumidor ele não tem... É tanta escolha para tudo que a gente precisa e não precisa, que se você vacilou na comunicação, no produto, na entrega, na venda, em alguma coisa, muito bem, não precisa de você, tem 300 outras marcas aqui que oferecem esse mesmo serviço que você oferece. Então a competitividade, quem vira o rei, o cara que tem as cartas na mão, é o consumidor, porque é a gente, né? Então você fala assim, eu não quero mais comprar essa marca por causa de algum motivo, não concordei com alguma coisa que aconteceu, ou fez uma comunicação que não foi adequada, ou qualquer coisa. Muito bem, desligo aqui e passo para a próxima. Não somos mais na época onde Band-Aid a gente chamava curativo de Band-Aid porque só tinha Band-Aid, a gente chamava lâmina de barbear de Gillette porque só tinha Gillette e assim por diante, né? Então é justamente essa ruptura aí que eu acho que é o grande pulo do gato e que tem dados para ajudar. E tem também muito que prestar atenção no que está acontecendo em volta para conseguir responder a desejos reais e latentes e sair da lógica de criar desejos sempre. Eu acho que o grande desafio, a gente está justamente nesse momento que a Isa falou, só que a gente está muito próximo de um outro momento que virá com o 5G, com a internet das coisas. E a hora que a gente tiver uma disponibilidade de conteúdos que é maior do que a quantidade de tempo disponível de todas as pessoas em termos de tempo de atenção, que é uma disrupção completa. Quer dizer, como nós, marcas, vamos conseguir ter algum espaço ou alguma presença junto a esses consumidores? Isso está muito próximo. Talvez o Brasil demore um pouquinho mais, porque o 5G vai demorar um pouquinho mais para chegar aqui do que talvez em outros países, porque é um investimento muito grande, etc. Mas isso vai acontecer, já está batendo a nossa porta. Do ponto de vista de veículos, eu acho que a gente ainda aguarda, e a gente tem várias discussões, às vezes, sobre essas discussões, até essa configuração dentro da Sky, sobre o que é digital e o que não é digital, mas hoje, o que não é digital? E assim, a televisão vai deixar vai ser digital daqui a muito pouco tempo, quer dizer, ela pode até continuar sendo uma TV aberta, uma TV fechada, uma por streaming, uma on demand, mas assim... a maneira a qual aquele veículo vai servir, vai chegar até o seu consumidor vai mudar e vai se digitalizar, essa interface vai digitalizar. Out of Home, que talvez seja o mais físico de todos os meios de comunicação, está digitalizado. Obviamente que não está ainda 100% digitalizado, mas há vários exemplos de pontos de Out of Home que estão empresas digitais investem pesado no Out of Home. É impressionante. Ele tem todo o acervo digital para poder trabalhar uma grande mídia, mas ele ainda investe na rua. Ele está colocando a mídia dele na rua, né? Então, mas aí eu acho que não vai ter mais essa do que é digital ou que não é digital. Porque está na rua, então não é digital. Porque está físico, não é digital. A gente vai chegar nos wearables agora, na internet das coisas. Então, a partir do momento em que tudo for digital, o que não é digital. E aí acho que a grande questão volta para a essência do que é o consumidor e do que é ter relevância de marca e produto e atuação como companhia. Sem ter propósito ou sem ter uma comunicação extremamente relevante, eu acho que esse espaço que nós temos, os últimos espaços que nós temos como marca vão desaparecer muito rapidamente. Eu acho que a gente vai viver num mundo onde a gente tem as pessoas que já estão decididas a consumir ou já estão dentro de uma determinada necessidade e que já estão num funil e que vai existir o mundo todo da performance, e a gente vai ter como marca que descobrir como ser relevante do ponto de vista de contar histórias que as pessoas queiram realmente escutar, que é o que a Isa acabou de falar, porque assim, vai faltar tempo para as pessoas conseguirem ter acesso a toda a disponibilidade de conteúdo que vai surgir, que vai chegar aos nossos wearables, não vou falar nem aos nossos smartphones daqui a muito pouco tempo.
E no caso de serviços também eu fico pensando muito na questão da experiência, né? De como gerar experiência para esse consumidor. Porque as memórias mais notáveis que a gente tem, né, seja com uma marca ou qualquer coisa, elas advêm de uma experiência, né? Então, como que em um serviço, num shopping, a gente consegue construir essa experiência, como marca eu consigo proporcionar essa experiência e não necessariamente somente através dos produtos, né, mas através de outras ativações de marca mesmo que a gente possa fazer, Sky, enfim, eu acho que dá para... Esse é um outro terreno também, É aí que né? eu acho que a inovação vai fazer toda a diferença, porque é quando você vai ser percebido dentro daquela quantidade de informação que tem, é quando você pensa e faz alguma coisa de uma forma diferente, né? Então, para mim, o digital, ele é uma coisa que ele permeia tudo, todas as ações, porque ele está em tudo, né? Uma das melhores palestras que eu já assisti na minha vida foi a Regina Casé falando que a gente tinha que enlouquecer os algoritmos. E uma das coisas que ela discute sobre a questão dos algoritmos é o perigo que a gente vai cair se a gente ficar dependendo muito, como já foi no passado com pesquisa de mercado tradicional, dos números e dos dados que todas essas interações geram, que sejam através dos devices ou as estratégias de CRM, blá, blá, blá. Ela fala uma coisa muito interessante, que ela fala assim, o povo sabe o que quer, mas quer o que não sabe. Então, como que a gente gera novidade ao mesmo tempo que a gente sabe quem é esse consumidor? Alguém estava falando aqui numa palestra mais cedo, tipo, aí amanhã você vai chegar no hotel, você gosta de suco de laranja, vai ter um suco de laranja te esperando. Pô, de repente eu nunca tomei um suco de cupuaçu e aí alguém faz um suco de cupuaçu e eu acho que é a coisa melhor da vida e eu nunca teria tomado um suco de cupuaçu ou ninguém teria me oferecido porque o dado falou que eu só gosto de laranja, mas na realidade é porque eu não conheço laranja. Então, a dificuldade que a gente vai ter de decifrar todos esses dados e toda essa Big Data é também deixar espaço para as novas experiências, para introduzir, e eu acho que você pode complementar, porque eu acho que com a questão de televisão é mais complicado ainda. Eu vejo muito isso com as plataformas digitais que eu uso já hoje em dia e que fica me propondo mais do mesmo, quando na realidade o que eu estou com vontade é de assistir uma coisa completamente diferente. Então eu acho que é muito essa linha tênue entre, tudo bem, recebi os dados, entendi, vou te oferecer o melhor serviço personalizado, mas como que eu deixo espaço para o acaso, como que eu deixo espaço para a novidade? Então, eu acho que tem que tomar cuidado. A gente vai viver o mundo do surpreenda-me, né? Porque tudo vai virar pasteurizado ou algoritmicamente cheio de standards. E aí é que eu acho que entra também como usar a tecnologia para esse processo de descobertas. Acho que Spotify tem trabalhado muito nisso, de como propor coisas novas para te propor e você sentar num carrinho e te levar para um processo de descobertas, etc. Acho que essas marcas que conseguirem transformar experiências vão ser as marcas que vão mais conseguir ter engajamento daqui para frente. Eu acho que quando a gente fala em querer adivinhar o que o cara quer, a gente volta às velhas regras do Philip Kotler, né? Nós somos top-down, vamos sim adivinhar e ser o senhor das suas vontades. Então, tem que ter o espaço, é um desafio gigantesco, eu falo isso, não sei como fazer isso. A gente agora que vai começar a tentar dar um pouco mais de conteúdo com teu nome, então a gente ainda vai errar muito tentando acertar no que as pessoas querem, mas eu acho que o que é o desafio e o legal de eu ser físico também é que eu posso surpreender na visita. Então, talvez aqui quem tenha a maior oportunidade de estar em todos esses ambientes é o shopping, né, de nós três, porque a gente consegue ser multiplataforma e o físico, ele de fato, ele tem um poder que não é a história do humano, você consegue tangibilizar coisas que não tem digital ainda que resolva isso, né? Então, a gente vai ter que ser muito esperto para fazer isso bem feito, porque não dá para seguir fórmulas antigas, mas também não dá para fugir de algumas que a gente fica querendo só inovar e foge do que era legal. Eu sou muito culpada nisso, porque eu adoro fazer tudo diferente e às vezes deixo de lado uma coisa que super dá certo, porque não, vamos fazer diferente, todo mundo faz assim, vamos fazer assado. Então é a overdose do querer fazer diferente, mas a gente tem que se cuidar para não ser arrogante novamente, de querer obrigar o cliente, o consumidor, quem quer que seja, a engolir o nosso conteúdo, né? E eu acho que entra num ponto muito importante, você está falando de cultura empresarial, né? Para construir uma
uma marca, a gente pensa, né, a obrigação da construção de marca, ela é de uma área específica, né, da área de marketing, consumer insights, e não, a construção de uma marca, ela depende também, por exemplo, do RH. Porque se um RH, por exemplo, estimula muito essa cultura não tão focada somente em performance, mas essa cultura agile, essa cultura do vamos tentar, vamos errar e vamos aprender, e né, a cultura do pilotear, fazer pequeno, né, para aprender com esse pequeno e depois fazer isso ser grande, isso também ajuda numa construção de marca, em lançamentos de produtos inovadores, enfim. É um ponto bem interessante mesmo, né? A gente mesmo, eu como marqueteira fico muito pensando na minha caixinha, né? Mas esse negócio das caixinhas já ficou para trás, né? Eu acho que a gente como grande empresa, a gente tem muito que aprender com as startups. Primeira regra é como que você tem essa política interna e aí o que você vai fazer a partir dessa política interna. Eu, quando faço trabalho de consultoria, eu tento falar com os seres humaninhos que estão na minha frente para que estes seres humanos aí entrem na coisa do RH. Tragam aquelas mudanças internas para que aquelas mudanças internas possam se refletir no produto, no serviço ou no que seja, e não ao contrário. Então, eu acho que todo esse movimento de eu quero fazer uma comunicação disruptiva, inclusiva, enfim, todas essas palavras da moda, só pode existir se isso vier realmente de dentro para fora, se a gente vai conversar com o público que a gente está querendo atingir, para não fazer besteira, vamos dizer assim. Eu acho que tem um efeito manada grande aí de várias marcas, né? E que com essa questão de ter talkability nos meios sociais e tem grandes temáticas ou grandes momentos de fala, que nem você falou, e todo mundo quer ir para a mesma festa, entendeu? Só que não cabe aquela roupa daquela festa para o meu estilo, e algumas marcas precisam realmente avaliar e olhar para dentro e dar a sua essência. De novo, acho que a gente voltou a falar de relevância, de encontrar um propósito real e transparente. Nesse fã de fazer parte das conversas, hoje em dia é muito fácil você estar beirando a água do início da piscina e não fazer parte do processo como um todo, entendeu? Até porque não é só pular e sair da piscina. A hora que você pular, você vai ter que nadar na piscina e vai ter que ficar na piscina e assim, e aí você precisa ter mais tempo para conseguir desenvolver aquilo. Então, e nesse momento, várias ações imediatistas acabam morrendo, várias ações de empresas que estão focadas ou fizeram aquilo só focados para o próximo quarter ou para o próximo resultado do ano acabam naufragando dentro da piscina, né? Foi unânime vocês colocando a mensagem acima do formato, né? Então, não é entender o formato, é entender o que eu quero falar, e entender para quem eu quero falar e qual formato eu vou atingir quem eu quero falar. Quais formatos de mídia, de comunicação, vocês acreditam que ele já está aí e vocês ainda não estão usando? E vocês não estão conseguindo alcançar levar essa mensagem certa para esse cliente certo, porque não estão usando o canal certo. Qual é esse canal que vocês acreditam que hoje dentro de cada segmento é um caminho que ainda não foi explorado? E por quê? Eu não sei se eu tenho a resposta exata no sentido de canal, mas uma coisa que eu sinto que o mercado está evoluindo e aprendendo ainda é o como usar dados, né? E a gente ainda fica muito numa discussão de precisamos capturar dados, né? Ok, mas como a gente vai usar esses dados? Para que a gente vai usar esses dados? Qual que é o nosso objetivo antes de simplesmente sair capturando dados? Então, eu acho que eu vejo isso muito como um desafio mesmo, assim, no nosso dia a dia, que honestamente a gente está aprendendo. Uma tentativa, né, que a gente tem feito há 3 anos foi a de unir a agência, a famosa agência de publicidade, quem hoje faz a nossa comunicação de A a Z, seja comunicação para os mídias, seja para influenciadores, seja comprar mídia na TV, o que for, é a agência de PR, é a agência de relações públicas. Então, a gente colocou uma agência que tem um DNA de relações públicas para cuidar da nossa Edelman, sua agência de PR. E a gente começou a pensar a forma do briefing como uma forma de contar a história.
Então eu provocava sempre lá dentro e dizia, isso dá um press release? Isso dá um press release? Não, putz, ainda não dá. Chama Isso atenção, é muito bom. Chama atenção, isso é uma coisa que você soltaria para a imprensa? Para dizer, vê que história legal? Putz, não fecha, não está atrativo ainda. Como é que a gente vai pensar um briefing da forma que a gente gostaria que a nossa audiência B2B, vamos chamar assim, que é a mídia, ouvisse, chamasse a atenção dela para ela publicar? Do ponto de vista da Sky, a gente procura, na verdade, fazer escolhas. Estabelecer, em termos de processos de formatos de mídia, falando especificamente sobre mídia, a gente procura estabelecer processos de escolha. Então, o que a gente fez foi, a gente implementou primeiro a infraestrutura para que a gente pudesse estar fazendo acompanhamento de engajamento e resposta dos nossos esforços de comunicação. Do ponto de vista digital, a gente estabeleceu nossa sala de performance, e do ponto de vista de mídia offline e televisão, a gente também estabeleceu processos e métricas de resposta direta, similar ao que a gente tem no digital. E o que a gente faz é guardar espaço de X% da verba para que a gente teste challengers. Então a gente está constantemente testando novas plataformas. Falando especificamente de formatos, eu acho que a gente está passando exponencialmente por explosão de formatos. E se as empresas ou as marcas não se estabelecerem do ponto de vista de metrificação ou de processos, vai ficar difícil você conseguir tomar decisões no dia a dia. Essas decisões hoje são no dia a dia, são hora a hora. Os planos de mídia não funcionam mais da maneira como a gente do que trabalhava. Enfim, isso é o que é falado em 120 de 100 congressos dos quais a gente participa. Mas acho que a grande dificuldade é você conseguir estabelecer processos e pessoas e tecnologia. Eu não acho que é uma questão de tecnologia, eu acho que é uma questão de tecnologia, pessoas e processo, principalmente pessoas e processos que tem a ver com cultura, para que você consiga estabelecer esse modus operandi de gestão de novos formatos, de teste de novos formatos, de adoção ou não de novos formatos. E saber exatamente por que você está adotando ou deixando de adotar aquela nova sigla que acabou de sair, que talvez a sua marca não esteja fazendo. Mas como que ela não está fazendo? Ela não está fazendo porque, na minha régua de resultados, ela não foi a que melhor performou em condições iguais. Ponto. Eu acho que o único ponto assim, que eu acho que é legal deixar para avaliação de cada um dentro do mundo, do território que cada um vive, eu acho que é a questão de qual que é o propósito da marca. Né? Eu acho que é isso que no final vai seguir construindo marcas grandes. Eu vou dar um desafio a complementar a esse. Né? A gente, como a gente olha futuro, então eu estou lá para 2027, o que a gente percebe da necessidade é que a gente consiga engajar esse propósito no coletivo, que a gente consiga fazer ele plural, que a gente consiga trazer ele para a empresa e ter certeza que justamente através do RH que todo mundo venha junto no barco, que a gente consiga trazer uma mensagem que esteja implementada internamente antes que a gente leve ela para fora, e que toda essa vontade que a gente tem de autenticidade, genuinidade, que você falou um pouquinho também, seja sempre mais real, que a gente possa contar histórias reais, que a gente possa mostrar cases reais, que a gente consiga atravessar. Eu ainda tenho muita resistência à forma que o marketing ainda é tratado como um todo, e que a gente consiga atravessar isso e contar histórias mais verdadeiras e conectar a um nível que seja realmente mais humano. Então, eu diria que essa é a minha dica.